Se você está pensando em desistir devido às dificuldades, às tribulações que você está enfrentando, o Evangelho nos diz: tenha ânimo. Às vezes é Deus redirecionando as coisas para um fim melhor para você. Reanime a sua fé hoje e Deus garantirá um fim bem-sucedido. Fique tranquilo, fique tranquila. A partir de hoje, eu quero, junto com você, pensarmos um pouco sobre a carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos filipenses. Eu considero muito importante pensarmos um pouco no conteúdo rico desta carta, porque ela foi escrita aproximadamente em meados de 60 depois de Cristo, mas ela continua tão atual quanto as notícias do jornal de hoje cedo. E além de ser uma carta apaixonante, uma carta vibrante, ela também é uma carta, por que não dizermos, a carta do encorajamento. E o que mais nós precisamos nestes dias, nos dias de hoje? De coragem para viver, de ânimo em dias tão difíceis, tão atribulados que nós temos vivido agora, nestes tempos. E a carta aos Filipenses é de uma coragem que nos encoraja a continuar. Porque ela foi escrita por um homem preso que, estando alegre, ele incentiva a igreja a se alegrar. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre o conteúdo dessa carta, eu queria convidar você para juntos nós lermos o trecho dela. Vamos ler juntos? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 a seguir, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, gente, a carta aos Filipenses, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E esta prisão não foi a única que Paulo enfrentou. Além de ter sido preso em Roma, Paulo também foi preso em Filipos, em Jerusalém e também em Cesareia. E essas 4 prisões que Paulo enfrentou renderam também outras, além da carta de Filipenses, outras 3 cartas à igreja, que são a carta aos Colossenses, a carta a Filemão e a carta aos Efésios. Só que dessas 4 cartas, a de Filipenses parece a mais emotiva delas, devido ao carinho muito especial que Paulo tinha e prezava por essa igreja, a igreja em Filipos. Paulo afirma que esta igreja está em seu coração por onde ele ia. Quando Paulo fala a expressão trago vocês do meu coração, ele não está dizendo de meramente uma lembrança ou uma saudade boa. Trazer no coração é Paulo dizendo que a igreja em Filipos mexia com as suas emoções, como se ela tivesse amarrada, presa a ele. A igreja de Filipos estava assim no coração de Paulo. E o que é lindo, gente, nessa carta, é que há
uma relação recíproca de Paulo para a igreja e da igreja para com Paulo. Paulo ama esta igreja e esta igreja ama e cuida do apóstolo Paulo. Só que, gente, mesmo diante desta linda relação que Paulo tinha com a igreja e que a igreja tinha com Paulo, nem tudo era flores. Embora a carta aos Filipenses seja carregada de amor, de muita alegria, ela é uma carta que nasce dentro de uma prisão, como a gente disse. Parece até paradoxal, né, gente? Parece até contraditório. Porque como pode uma carta conhecida como a Carta da Alegria ser escrita num momento de tanta dificuldade, de tanta tribulação? Onde que Paulo encontra coragem para encorajar os outros, se as circunstâncias são totalmente desfavoráveis a ele? A única resposta possível a essas questões é o amor que se tem pela causa de Cristo. Porque o amor, ele gera um compromisso, o amor gera uma responsabilidade. A carta aos Filipenses é uma carta gerada no amor. E não há aqui reclamação de Paulo pelos problemas que ele enfrenta. Por isso eu concordo com o pastor Antônio Carlos Costa quando ele diz sobre a carta aos Filipenses que a carta aos Filipenses, na carta aos Filipenses se percebe um modo cristão de lidar com os problemas da vida. Esta carta nos lembra, gente, que o evangelho não é imunidade aos problemas. O evangelho é saber viver contente, independente dos problemas. E só vive contente mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, quem recebeu o entendimento de quem é Deus, de quem se é em Deus e de quem se é na causa e na missão de Deus. No versículo de número 1, Paulo ele abre a carta dizendo, nós lemos aqui, ele diz assim, ó, eu, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo tem a sua identidade e a sua missão clara no seu coração. Ele se declara, eu sou servo de Jesus Cristo. Por isso Paulo está tão animado, por isso que Paulo está tão contente e motivado, porque ele tem uma consciência clara de quem ele é e de quem Deus é e de qual é a sua missão em Deus. Porque o termo grego para servo aqui é doulos. Sabe o que significa essa expressão servo? Significa literalmente escravo. Paulo diz assim, ó, eu e Timóteo, escravos de Jesus. Mas não é escravo no sentido de cumprir uma tarefa ou uma lida por obrigação. É escravo no sentido de rendição, de dedicação total ao outro, mesmo que isto me custe alguma coisa. Servos vivem para agradar o seu Senhor. A igreja de Filipenses nasceu porque Paulo era servo e obediente à vontade de Deus, senão talvez ela demoraria muito para nascer e não nasceria encharcada e banhada pelo amor de Deus. Atos capítulo 16 nos conta que Paulo tinha um desejo, estava se preparando para viajar para a Ásia. E ele conta que o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia, porque Deus queria que ele fosse para a Europa. Ele tinha programado um destino, mas Deus tinha um outro destino para ele. E quem é servo de Deus entende os redirecionamentos de Deus na sua história. Provérbios capítulo 16, verso 1, o sábio Salomão disse, o coração do homem pode até fazer planos, você até pode projetar, mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Paulo é servo, obediente à missão e entende os redirecionamentos de Deus na sua vida, na sua história. Sabe, gente, é por isso que tem tanta gente sofrendo, mesmo tudo indo tão bem. Porque fizeram planos sem antes ouvir a direção de Deus.
Escute o que eu vou te dizer. Na força do seu braço, você não vai muito longe. Você pode até conseguir, mas você não vai muito longe. O que motivava Paulo a continuar escrevendo, discipulando e encorajando a igreja não era a condição que ele vivia, mas a missão do Deus que ele servia. Por isso que muita gente põe condições para fazer a missão porque não quer servir o Deus da missão. Por isso que nós devemos confiar nos direcionamentos do Evangelho. Porque mesmo que não entendamos os meios, como Deus vai agir, Deus sempre será glorificado no fim. Romanos, no capítulo 8, verso 28, o mesmo Paulo diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem anda e caminha no propósito de Deus, Deus sempre vai reverter tudo para o bem dos seus servos. Todas as coisas, Elters, é isso que você está dizendo? Sim, gente, todas as coisas. Os servos de Jesus, mesmo se viverem um momento mau, difícil, atribulado, saiba desta verdade. Você pode até viver um momento de dificuldade, mas sempre acabarão em caminhos do bem. E é Deus quem garante isso, gente. Se você está pensando então, ou chegou aqui neste encontro, está assistindo esta mensagem, está pensando em desistir, está desanimado devido às dificuldades, às tribulações que você está enfrentando, o Evangelho nos diz, tenha ânimo. Às vezes é Deus redirecionando as coisas para um fim melhor para você. Reanime a sua fé hoje. Enfrente o mal e Deus garantirá um fim bem-sucedido. Fique tranquilo, fique tranquila. Paulo, além de sua prisão, ele teve ainda mais dificuldades. Porque ele teve que lidar também com alguns irmãos que estavam pregando Cristo, segundo ele no capítulo 1 da carta aos Filipenses, mas por contenda. Alguns irmãos estavam pregando o evangelho sem sinceridade, sem amor, tentando ainda, segundo Paulo, ele mesmo, causar mais tribulações em suas prisões. É isso mesmo que você acabou de ouvir, gente. Você não ouviu errado. Tinha gente que, em nome de Deus, tentava prejudicar a missão de Paulo. Paulo não enfrentou a perseguição só dos de fora, não. Até os de dentro tentavam atrapalhar Paulo e prejudicar Paulo. Eles desmereciam o apóstolo Paulo porque queriam, talvez, o lugar dele. Um grupo pregava o evangelho com intenção de superar Paulo, olha isso. E sabe como é que Paulo reage? A carta diz que Paulo reage assim, pouco importa. Filipenses 1,18. Não estou nem ligando para isso. Enquanto eles ficam competindo entre si, enquanto eles procuram saber quem é o maior, Paulo, como servo de Jesus Cristo, deseja apenas que o evangelho seja pregado. E ele ainda acrescenta, é nisto que eu me regozijo e sempre me regozijarei. Qual é, você que está me assistindo aqui hoje? Qual é o motivo da sua alegria? Os bens? Os prazeres da vida? Para Paulo, ele diz, a minha alegria, o meu regozijar é que o evangelho de Jesus seja pregado, mesmo que isso me custe. Mas que o evangelho seja pregado, é nisto que eu me alegro. A extrema alegria de Paulo está em saber que Cristo, no fim, sempre será glorificado. Quem vive, gente, para a glória de Deus, não fica contabilizando os sofrimentos, as perseguições, o que deu errado, não se abate com as tribulações, não vive resmungando, não caminha, praguejando a vida. Paulo está preso e sendo prejudicado por alguns irmãos, companheiros na missão de pregar o evangelho. E mesmo assim Paulo diz,
tudo o que está acontecendo está provocando um progresso do evangelho no coração das pessoas. Olha isso, já olha como é que Paulo enxerga a vida. Que ânimo de Paulo. Mas isso, claro, é provocado pelo Espírito de Deus. Paulo prefere não enxergar o lado ruim, difícil que ele está vivendo, tanto das suas prisões, quanto dos problemas que alguns irmãos estão causando a ele. Paulo prefere enxergar o lado bom. Paulo vai dizer, o que eu estou vivendo está cooperando para o evangelho, está todo mundo sabendo que Deus está aqui comigo. Paulo não foca quem está atrapalhando. Paulo prioriza os amigos. Paulo prioriza enxergar e foca os companheiros e companheiras no evangelho. Paulo tira os olhos de quem está atrapalhando e coloca o seu coração em quem está ajudando. E este, gente, é o mistério da vida, viu? Não tenha ódio de quem não te ajuda. Não, não tenha. Perdoe quem te atrapalha, quem provocou algum problema na sua vida. Mas pare de focar nisso. Perdoar é deixar isto de lado, pouco se importar com isso, e focar a sua vida e o seu coração em quem te ama de verdade, quem respeita a sua vida e quem te encoraja na sua missão. Ao invés de você ficar perdendo tempo com gente que não tem tempo para você, dedique o tempo que você tem para gente que te quer bem. Foque nas relações recíprocas. Foque em gente que te levanta, que te empurra, que te impulsiona a amar a Deus, o evangelho e amar a vida. E também amar as relações. Porque no dia da tribulação, são essas pessoas que estarão lá para nos ajudar. Paulo estava preso, mas sabia que tinha muitos irmãos em Filipos que estavam com ele nessa luta. Isso não dá um acalento, um aconchego ao coração? Isso não aquece a alma em saber que, mesmo estando em dificuldade, tem gente que está orando, que está enviando mensagens, que está demonstrando carinho e presença no dia da nossa tribulação? Paulo se sentiu animado só de saber que ele não estava sozinho. E o capítulo 1 que nós lemos termina com algumas recomendações de Paulo, e eu destaco pelo menos duas recomendações aqui. A primeira é que Paulo recomenda que eles continuem unidos e se esforçando em viver o Evangelho. Sabe por que Paulo diz, olha, se esforcem em viver o Evangelho unidos? Porque o sistema e as circunstâncias, ou até mesmo as pessoas, vão nos intimidar a desistirmos da caminhada com Deus. Porque, gente, tudo nesse mundo, aprenda isso, conspira contra Deus. E Paulo insiste na unidade porque juntos somos mais fortes. Não tem um dito popular que diz a união faz a força? Foi o que disse Salomão em Eclesiastes no capítulo 4, verso 9. Ele diz assim, melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E o cordão de 3 dobras, ele não se quebra, ele não se rompe tão depressa, porque ele está fortalecido na união das 3 dobras. E na unidade, ninguém sofre sozinho. Eu me lembro quando eu enfrentei um momento muito delicado na minha vida. Um momento muito difícil, muito sombrio, porque nós vivemos esses períodos. E eu encontrei alguns amigos no caminho. E um deles, que é o pastor Zé Bruno da Casa da Rocha, em uma das nossas conversas, ele disse assim para mim, Elter, eu não posso impedir que você sofra, mas eu posso impedir de que você sofra sozinha. É por isso que Paulo insiste na unidade, sabe por quê? Ele diz em Filipenses, no capítulo 1, agora no verso 29, lá no finalzinho do capítulo, que nos foi concedida a graça de não só crer em Jesus, mas também de sofrer por ele. Eu tenho para mim, gente, que esse trecho dessa carta, esse trecho da Bíblia, está na categoria dos textos esquecidos da Bíblia. Ninguém quer ler este livro, esse texto, esses tipos de mensagens. Por quê? Como assim? Eu fui chamado não só para crer em Jesus, mas também em padecer, em sofrer por causa dele. Ninguém quer sofrer.
Aliás, a religião nos ensinou que com Jesus é só alegria, é só vitória. Ninguém contabiliza os danos por amor a Deus, só contabiliza as vitórias. A religião evangélica, pelo contrário do evangelho, quer que você governe, que você triunfe, que você seja cabeça e não cauda, mas o evangelho de Jesus diz que Deus procura homens e mulheres que, se preciso for, ficam com todo o prejuízo para que o evangelho de Jesus seja anunciado. Vocês lembram de João Batista? No evangelho que escreveu São João, no capítulo 3, verso 30, quando João Batista disse aquela famosa frase: é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Era isso que João estava dizendo. Eu fico com ônus. Sim, eu fico com prejuízo desde que Cristo seja glorificado. Pode deixar o prejuízo comigo. Então que eu diminua e que ele cresça. Se preciso, então, gente, de ter que sofrer por amor a Deus, que soframos, não sozinhos, que soframos juntos. Porque Cristo é glorificado na unidade do seu corpo. Por isso, gente, que nós sempre vamos dizer: a Ele a glória, a Ele o louvor, para todo sempre. Amém.